Olá, seja muito bem-vindo ao canal Desenhando, e aqui eu quero compartilhar um pouco do meu hobby, dos meus desenhos. Esse aí é o Du, o mascote do canal, e hoje nós vamos desenhar o Ciborgue dos Jovens Titãs, do Titãs de 2003 a 2006, né, do desenho antigo, que pra mim é um dos mais bonitos. Quando a gente fala de design de desenho, e gostava bastante do desenho. Espero fazer os outros titãs aqui ainda, mas vamos começar pelo Cyborg. Bom, eu fiz um círculo para referenciar a cabeça da onde que tava. Lembrando que esse desenho eu peguei de referência uma imagem da internet e eu tento replicar ela o mais fielmente possível, mas é claro que com a minha leitura, né, com os meus traços, com o meu desenho. Então aí nós já fizemos o rosto, o olho, estamos partindo para a boca. E o legal desse desenho, na verdade, o esboço, quando você está fazendo um esboço de desenho, é bom você manter o lápis leve, suave, não deixar força no lápis, porque caso você erre e você precise apagar, quando você vai fazer a pintura, não ficar marcado. Já aconteceu com você de você desenhar muito forte, apagou, errou o traço, e aí quando foi pintar ficou aquela marca branca, né, no papel. Como o lápis, quando passa bem forte, ele marca o papel, aí você apaga, ele continua com a marca, então na pintura pode prejudicar. Então quando você está fazendo um esboço, que as linhas ainda não estão muito bem definidas, você ainda não sabe se realmente aquilo vai ficar ali, coloca o lápis bem leve, deixa a mão bem suave, para aí depois que os traços estiverem definidos, você contorna tudo direitinho para facilitar na nossa pintura mais para frente também. Bom, aqui estamos fazendo os traços da mão, a gente pode ver que o estilo de desenho tem a mão bem mais quadrada, né, com os dedos mais aquadradados, retangulares, vamos dizer assim. É o estilo da mão do Ben 10 também. Eu gostava bastante de desenhar quando eu era criança e tô revivendo aqui, né, nostalgia. Esses traços, quando você olha na imagem de referência, eu faço eles sem o esboço, sem o esqueleto do desenho, é por prática mesmo, à medida que você vai vendo, olhando as formas, essa parte aqui vai ficar boa nesse rumo aqui do desenho, por exemplo, o braço, ele é pouco mais distante que a cabeça, circular. A gente vai adquirindo isso à medida que a gente vai olhando e copiando imagens. Mas se você gosta de fazer o esboço, tem várias técnicas para fazer esboço aí. Eu, particularmente, como é só um hobby, eu prefiro fazer dessa maneira, porque eu gosto das formas geométricas do contorno do desenho e gosto de praticar isso no desenho. Para mim, facilita. O Cyborg dos Jovens Titãs normal, ele é bem mais detalhado, né, do que dos Jovens Titãs em ação. Todos os Titãs, o estilo de desenho é completamente diferente. Mas, bom, se fosse desenhado o Titãs Go, é bem mais simplificado e bem legal também de desenhar. É bom para praticar.
esse formato de mão triangular, que eu faço ele primeiro formato, pode parecer um pouco estranho no começo, porque não parece uma mão, né, quando você faz. Mas à medida que você vai unindo as linhas e fazendo os detalhezinhos ali, realmente fica bem legal. Eu gosto desse estilo de mão, eu acho que é essa forma mais quadrada da mão, eu acho bonito. Os joelhos dobrados também é uma coisa que eu gosto bastante fazendo nos desenhos. Gosto de pegar imagens de referências que tenham personagens com as pernas não muito alongadas, mas dobradas, assim, no estilo tipo corrida, alguma coisa assim. Eu acho bem legal. Aqui a gente já tá contornando, perceba que já tô passando o lápis um pouco mais forte e contornando o entorno dele mesmo, sem passar nas linhas de dentro, né? Delimitando o desenho. Aí depois que já tiver delimitado, a gente contorna com a caneta preta e aí vai. Aí já tá contornado com a caneta preta e vamos começar a pintura. Pintura é uma coisa que eu aprendi, tô aprendendo, ainda tem que desenvolver muita técnica. Então tem que ter muita paciência, né, pintura, porque você tem que pintar com a mão leve e ir colocando tom sobre tom para atingir o tom que você quer. Por exemplo, tá com cinza ali, um tom de cinza, tem como você fazer vários tons de cinza apenas com a pressão, com o movimento do lápis. Então, pintar é uma coisa que realmente eu tô aprendendo ainda. E paciência. O segredo da pintura é paciência, para não ficar com o aspecto encerado do lápis, passar várias vezes. Fazer brilho e luz também é uma coisa muito interessante. Olha aí, nessa marca, né, do braço dele ali na parte preta, a gente começa com um cinza mais escuro de um lado e do outro, e no meio essa luz, né, branca, que eu faço muita luz pela borracha e sombra pelo lápis preto ou pelo lápis cinza escuro. Bom, agora é exercício de paciência, né? Ir pintando tom sobre tom. Usei primeiro, se a gente fosse dividir a escala de azul em claro, médio e escuro, usei um azul mediano aí. Depois passei por cima dele um azul escuro. E aí, enfim, ao redor das peças, passei o azul claro, bem clarinho mesmo. Peguei o tom de azul claro e fui passando bem suave.
tom sobre tom também, fui passando o lápis à medida que precisava. Quanto mais escuro eu queria, mais eu passava o lápis, sem muita força, a não ser naqueles espaços específicos que eu queria que realmente fosse um pouco mais escuro, aí eu colocava um pouquinho de pressão no lápis, mas não muita, eu evito bastante a pressão.
Bem, já quase finalizando o desenho aí. Bom, se eu fosse me avaliar, daria uma nota de 7/10 ou 8/10. Uma das coisas que eu mais tive dificuldade e ainda tenho é o tom de pele escuro, fazer isso com o marrom. Eu vejo muita dificuldade na hora de colocar o tom de pele em si. Na sombra, não. A sombra é bem tranquila de fazer com o marrom. Mas o tom de pele em si, eu ainda acho que ele fica um pouco encerado. Mas é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, dê seu like e coloque nos comentários o que dá pra melhorar, se tem mais algum personagem que você queira, se você curtiu o vídeo. É isso aí, valeu galera!